Olá meninas, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao meu canal. Meu nome é Priscila, tenho 35 anos, sou empregada doméstica e hoje eu quero contar para vocês como eu descobri que eu tenho SUP. Vou contar para vocês a minha história. Bem, desde os meus 12 anos, quando eu comecei a misturar pela primeira vez, eu sempre fui desregulada. Sempre. Então eu sempre tive esse problema. Eu sempre tive uma cólica muito mais forte. Quando começava a descer pra mim, desde os meus 12 anos, quando começava a descer pra mim, nunca parava. Às vezes eu ficava de 1 mês a 3 meses descendo seguido. Então sempre descia constantemente, sem parar. E nesse intervalo, a minha mãe pegou e me levou no postinho, me levou ao médico e eu passei com uma doutora e ela falou assim pra mim assim: olha, Priscila, sua pele é oleosa, não é? Eu fiz assim, Ela falou assim: você tem um monte de espinha, não tem? Eu fiz assim, Ela falou assim: então, sem fazer nenhum tipo de outro exame, ela falou assim: olha, você tem microcisto. Na época, eu tinha acabado de fazer 13 para 14 anos. Ela falou pra mim: olha, eu vou te passar uma medicação chamada Selene. E eu comecei a tomar o Selene ainda muito nova. E eu tomei por muito tempo o Selene. Só que a minha menstruação ficou regulada quando eu tomava o Selene. Só que se eu falhasse de tomar o Selene, eu descia completamente a mais, ficava completamente mais desregulada e descia demais, demais, demais. Então eu fui e parei com o Selene. E a minha menstruação ficou assim. Vinha, não vinha, ficava 3, 4, 5 meses sem descer, depois descia. Até quando eu me casei, aos meus 20. Eu tinha 24 anos quando eu me casei. Aí eu casei, fiquei 5 anos casada nesse intervalo, esse tempo. Nesse tempo eu tentei engravidar. E eu não conseguia engravidar de jeito nenhum. Então minha menstruação descia, parava. Descia, ficava um tempão, um intervalo enorme sem descer. Depois descia, ficava 3 meses a 4 meses descendo, a ponto de eu sentir fraqueza, a ponto de eu parar no hospital, a ponto de eu tomar soro, a ponto de eu ficar, sabe, muito mal mesmo. Às vezes eu ficava deitada uma semana, mais de uma semana deitada, me passando muito mal porque eu não podia sair de casa. E eu fiquei assim por muito tempo. Aí eu me separei, conheci o meu atual esposo, hoje vai fazer 7 anos que a gente tá junto. E nesse intervalo eu também tentei engravidar. Ai, meninas, sabe, é muito frustrante você atrasar, descer pra você, atrasar e você ir lá comprar um teste. Todas as vezes eu comprava um teste de gravidez. Eu sempre fiz testes de gravidez e sempre dava negativo. Sempre deu negativo, nunca deu um positivo. Aí eu peguei e resolvi que eu tinha que procurar um médico para poder ver o que estava acontecendo comigo certinho. Foi quando eu fui ao médico. Eu passei com esse doutor. Eu fiz uma ultravaginal. Eu fiz uma ultrassom. E lá constatou que eu tenho SUP. Microcistos nos ovários. E ele falou pra mim: Pri, é muito, você tem muito. E são os dois, não é só nenhum, são nos 2 ovários. Aí ele falou: olha, se tiver alguma chance de você gestar, de você conseguir engravidar, vai ser com esse medicamento que eu vou pra você, que ele chama Glifage. Então ele me passou o Glifage para tomar e me passou de 500 miligramas para tomar 3 vezes ao dia. Então ele me passou após o café da manhã, após o almoço e após a janta. Só que eu fui embora pra casa e falei: vou tomar essa medicação, beleza. Meninas, que medicamento era aquele? Eu passava tão mal, eu fiquei com eu vomitava, me deu diarreia, eu tive sintomas que eu falava: gente, não é possível, eu tô tendo sintomas de mulher grávida. Só que também ele regulou a minha menstruação. Então eu comecei, para quem ficava 1 mês, 3 meses descendo, eu comecei a ficar 7 dias descendo, parava, dava um intervalo até voltar de novo. Nossa, foi uma benção. Só que eu não conseguia ficar tomando ele. Eu passava muito mal, muito mal. Ele é horrível. E eu falei: gente, não é possível isso não.
Voltei nesse doutor que tinha me passado a medicação, conversei com ele, falei, doutor, eu não estou conseguindo ficar tomando Glifage, eu estou passando muito mal mesmo. Aí ele falou assim pra mim assim, olha, não tem outra medicação, essa é a medicação que eu tô te passando, é a única que vai poder te ajudar. E foi quando eu voltei pra casa, eu fiquei muito triste. Ai, eu fiquei mal demais, porque eu passava mal, até que chegou num ponto de eu tomar essa medicação e ela voltar. Então, tipo assim, eu não tava conseguindo engolir mais aquele medicamento. Porque gente, não sei vocês, mas eu senti o cheiro do medicamento. Eu pegava ele pra tomar, parecia que ele tinha cheiro. O cheiro dele me dava ânsia de vômito. E eu fiquei assim até que eu desisti de tomar. E nesse intervalo eu fiquei com muita ansiedade quando eu parei e eu comecei a comer. Loucamente. Olha, era doce, refrigerante. Comecei em salgado, comecei em lanchonete. E eu não podia ter um dinheirinho na mão que eu ia. Eu falava pro meu marido, eu vou comer fora, eu não quero. Eu vou comer fora, eu não vou comer aqui dentro de casa, vamos sair. Aí eu peguei e comecei a engordar. Então, tipo assim, eu tava com peso quando eu fui no médico. E eu comecei a engordar. Pra quem quer engravidar, né? Olha só. Eu comecei a engordar a ponto de chegar no peso que eu estou hoje. E quando me deu em si um estralo, eu já estava numa certa idade. Então, tipo assim, hoje eu estou com 35 anos. Eu nunca gerei, eu nunca tive uma gravidez, eu nunca tive um positivo. E eu fiquei muito mal, porque eu comecei a ver as minhas primas, comecei a ver meus parentes, comecei a ver elas formando a família delas e cada notícia, olha, fulano tá grávida e tal. Não é que você não vai ficar feliz pela outra pessoa, entendeu? Mas eu me senti incapaz de poder gerar. Eu fiquei muito triste, eu falava, Deus, será que eu nunca vou poder ser mãe? Será que eu não vou conseguir ficar grávida e tal? Até que um pouco tempo atrás eu decidi voltar no médico. Dessa vez eu fui no outro médico, fui numa doutora. E conversei com ela, falei tudo pra ela, sabe? E ela falou pra mim, eu falei, doutora, olha, eu tenho queda de cabelo, minha pele é oleosa, eu tenho pelos, porque aqui, gente, aqui assim, ó, é o lugar que eu vou falar pra vocês, não sei vocês, mas aqui em mim é o que mais sai pelo, assim, muito grossos, eu tenho que tirar, eu tenho que depilar muito aqui, porque nasce demais, a minha pele constantemente muito oleosa, meu cabelo é muito oleoso. E começou a me bater, sabe? Eu falei, doutora, eu sinto um cansaço, eu sinto um desânimo. E ela falou pra mim, Pri, é tudo relacionado ao microcisto. Devido ao microcisto, você vai sentir assim, o seu corpo não tá reagindo de uma forma, porque você é resistente à insulina. Ela falou, você gosta muito de doce? Eu falei, olha, doutora, eu não gosto muito de doce. Mas, gente, eu sou fissurada no açúcar. Tipo assim, tudo que eu ponho pra mim. Então, tipo assim, é doce. Se eu não gosto, eu falei, não. Ela falou, não, então você gosta sim de doce sempre, Priscila. Falei, então tá, doutora, eu gosto sim. Então, tipo assim, eu adoço o meu leite. Quando eu tomo leite, é leite muito doce, é açúcar demais, é bolo, é chocolate, é não sei o quê. Ela falou, eu não como muito chocolate, né? Mas é tudo mais adoçado com açúcar em casa. Então, ela falou assim, olha, se você quer realmente gestar, se você quer ter uma gravidez tranquila, se você quer gerar, então você precisa tirar o açúcar da sua vida. Ela falou pra mim. Eu falei, então tá aí. Então, tipo assim, é refrigerante demais, é isso demais, você precisa caminhar, você precisa fazer um exercício. Ela falou pra mim. E falou para mim assim, olha, você tem que perder um peso, você tem que perder peso, pelo menos, para isso te ajudar. Porque, olha, como que você vai engravidar assim? Eu falei, pior, como que eu vou gestar uma gravidez? Como que eu vou gestar um filho? Como que eu vou ter um filho pesando desse jeito? Todo mundo aqui sabe que a gente já ganha peso ao ficar grávida, né? E você já tá fora de um peso, e você já tem uma dificuldade, como que você faz? Então, o que aconteceu? Ela falou pra mim, olha, Priscila, você vai perder peso e vai tomar o Glifage.
é o que vai te ajudar. Eu expliquei pra ela que eu passava muito mal, mas ela me passou ela falou assim, olha, eu vou te tirar esses 3 medicação, que é o glifage que você toma de manhã, à tarde e à noite, você não vai tomar mais. Você vai tomar o glifage 1000 mg e você vai tomar uma vez ao dia. Então, eu tô tomando ele, né? O glifage uma vez ao dia. Eu agora comecei a fazer caminhada para poder me ajudar e a perder peso. Meninas, eu quero falar para vocês. O que eu vou contar aqui? Eu quero que vocês, se alguém tiver algum problema, procura um médico, vai se informar. Conversa com ele, que ele vai te dar todo um tratamento para você poder fazer. Então, eu quero falar pra você, não desista do seu sonho. Eu não vou desistir do meu. Eu não vou desistir de ter um filho, eu não vou desistir de emagrecer. Então, eu sei que vai ser uma luta grande, a jornada pela frente é longa. Mas eu creio que o Espírito Santo já tá comigo e ele vai me ajudar nessa caminhada. Então, aqui tá um resumão um pouco da minha história, desse tempo, de tudo que eu tenho passado. Para poder ficar grávida. Então não é fácil. Então são dias difíceis, são dias de choro. Quando eu descobri, eu chorei muito, eu fiquei muito desanimada. Eu não acreditava muito, eu falava, ai, será que um dia eu vou poder ser mãe? Um dia será que eu vou poder carregar meu filho no ventre, sentir ele mexer? Então eu creio que eu vou sim sentir, eu quero que você acompanhe toda essa jornada da minha história, da minha vida, que você fique aqui, acompanhe, se inscreva no meu canal, dá like e fica aí para vir mais vídeo, para você saber o que eu vou fazer, como que vai ser essa caminhada. Que Deus te abençoe e fique com Deus e até logo.